Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Desde já peço a todos vocês que se inscrevam, ative o sininho de notificação, compartilham com seus amigos, compartilhem nos grupos do Face de vocês, nos grupos do WhatsApp, nos grupos que vocês tiverem. Dando continuidade à sequência dos vídeos, hoje a gente vai falar a respeito do primeiro tipo de mediunidade, ou seja, médium de efeitos físicos, tá certo? Pois bem, então vamos lá. Médios de efeito físico são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais como os movimentos do corpo inertes, os ruídos e etc. Certo? Podem ser divididos em médios facultativos e médios involuntários, tá certo? Então, pois bem, os médios facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dizemos, não se manifesta em todos no mesmo grau, mas se são poucas as pessoas que não a possuem. Ainda mais raras são os que produzem grandes efeitos, como a suspensão de corpo pesados no espaço ou transporte através do ar, sobretudo as aparições. Os efeitos mais simples são o da rotação de um objeto, da pancada por meio de movimento desses objetos, ou dados interiormente na sua própria substância, sem se dar importância capital a esses fenômenos. Achamos que não devem ser menosprezados. Podem desculpa, pessoal. Menosprezados podem proporcionar interessantes observações e contribuir para firmar a convicção, mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta. Ou seja, não quer dizer que você vai pegar um prato e vai levitar ele. Isso é muito raramente de acontecer, tá certo? Raramente se manifesta. Entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra, geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Ou seja, se você for desenvolver outro tipo de mediunidade, esse seu já irá se diminuir mais, né? Então, conforme vocês vão desenvolvendo outros tipos de mediunidade, a que você tem já vai diminuindo um pouco mais. Os médios involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer, não tem nenhuma consciência do seu poder e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhe parece estranho. Essas coisas fazem parte da sua própria maneira de ser, precisamente com as pessoas dotadas de segurança de segunda vista e que nem o suspeitam. Essas pessoas são dignas de observação e não devem descuidar de anotar e estudar os fatos dessa espécie, que possam chegar ao nosso conhecimento. Eles surgem em todas as idades e frequentemente entre crianças ainda pequenas, tá certo? Manifestações espontâneas. Esta faculdade não é por si mesma indício do estado patológico, pois não é incompatível com a saúde perfeita. Se a pessoa que a possui é doente, isso provém de outras coisas. Os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-las desaparecerem. Em alguns casos, eles podem aparecer depois de uma certa fraqueza orgânica, mas estão não e jamais a sua eficiência. Não seria razoável, portanto, inquietar-se com ela no tocante à saúde. Só haveria inconveniente se a pessoa tornando-se um médio facultativo. A ausência de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão de fluido vital, determinando o enfraquecimento orgânico.
A razão se revolta. Peraí só um minutinho, pessoal. A razão se revolta a lembranças de torturas morais e físicas, a que a ciência submeteu algumas vezes criaturas débeis e delicadas, com o fim de evitar que praticassem fraudes. Só um minutinho, pessoal. Vamos pausar. Algumas vezes criaturas débeis e delicadas com o fim de evitar praticassem fraudes. Essas experimentações, na maioria das vezes feitas com más intenções, são sempre prejudiciais ao organismo, sensitivos, podendo acarretar graves desordens à sua economia orgânica. Fazer semelhante a provar e jogar com a vida, o observador de boa fé não precisa empregar esses meios. Os que estão familiarizados com seus fenômenos sabem, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que em vão se buscará a sua solução não nas nossas ciências exatas. Pelo fato mesmo de pertencer esses fenômenos à ordem moral, deve-se evitar com um cuidado não menos rigoroso todos os motivos de supercitações, de imaginação. Sabem-se quantos acidentes podem produzir o seu medo, e haveria menos imprudência se conhecêssemos todos os casos de loucuras e de neuroses provocadas pelas esteroides de lobisomens e dragões, histórias de lobisomens e dragões. Os que procuram convencer os outros dessas ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Eles podem matar, ora se perigo não existem apenas para o paciente, mas também para os que cercam, e podem apavorar-se ao pensar que sua casa se tornou um covil de demônios. Foi essa crença funesta que produziu tantos atos de atrocidades nos tempos de ignorância bastária. Entretanto, um pouco de discernimento para compreender que, ao queimar os corpos considerados como possessões do diabo, não queimava o diabo. Desde que desejavam livrar-se do diabo, era a este que deviam matar. A doutrina espírita, esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, dá nessa crença o golpe de misericórdia. Longe, pois, de sugerir essa ideia, deve-se esse um dever de moralidade e humanidade, combatê-la de onde quer que apareça. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa é deixar que os fenômenos sigam o seu curso natural. A natureza é mais sábia que os homens. A providência, aliás, tem os seus planos, e o mais humilde, a criatura pode servir-se de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Mas devemos convir que os fenômenos assumem às vezes proporções fadigantes e importunas para todos. Tá certo, pessoal? Então, esse aí foi o primeiro tipo de mediunidade, né? Essa da sequência que a gente irá ver. A gente falou aí um pouco sobre um pouco de médios de efeitos e físicos, né? Ou seja, aquelas pessoas que às vezes têm doença. Tem muita gente que confunde a mediunidade com doença mental, né? Então, trata a pessoa como esquizofrênico, doente mental, essas coisas, né? E não é uma doença, é uma mediunidade que a pessoa vem se desenvolvendo. Então, é o tipo de médium de efeitos físicos. Tá certo, pessoal? Então, espero que se vocês tiverem gostado do vídeo, deixe o seu joinha, curte. Novamente, já peço a todos vocês que compartilhem o nosso vídeo,
Convide os amigos de vocês para se inscreverem no canal, tá certo? E até a próxima, pessoal.